E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 40 ao versículo 9 do capítulo 43 de Ezequiel. Nós hoje estamos fazendo 321 dias que começamos o nosso plano de leitura e, como a gente tem feito nesses últimos tempos, em todos os dias, nós vamos orar para a gente dar início à nossa leitura diária. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder estar aqui neste momento lendo a Tua Palavra. Pedimos, Espírito Santo, vem nos ensinar, pedimos que a gente venha focar, que a gente venha prestar atenção, que a gente venha aprender o máximo da Tua Palavra. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. O capítulo 40 aqui de Ezequiel tem o título que é A Nova Área do Templo, versículo 1 do capítulo 40. Em 28 de abril, no 25º ano de nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou no monte muito alto. Dali, vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé, junto a uma porta, e tinha na mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me: Filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo que eu lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo que vir. Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título A Porta Leste. Versículo 5 do capítulo 40. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida foi à porta leste. Subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e a distância entre as salas era de 2,5 metros, ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para o pórtico, na extremidade interna da passagem de entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico. Tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem de entrada e era voltado para o templo. Havia 3 salas de cada lado da passagem de entrada. Cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. Então o homem mediu a porta de entrada, que tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma mureta com 0,5 metros de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta. A distância desde a parede dos fundos de uma sala para guardas até a parede dos fundos de outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem, de uma extremidade à outra, era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. As superfícies das paredes divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras.
Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 17, que tem o título O Pátio Externo. Versículo 17 do capítulo 40. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada, e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas, e seu comprimento desde os muros até o pátio era o mesmo da passagem de entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo, entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 20, que tem o título A Porta Norte, versículo 20 do capítulo 40. O homem mediu a porta norte da mesma forma. Que a leste. Também ali havia 3 salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais às da porta leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Entre as paredes dos fundos de uma sala para as guardas, entre as, meu Deus do céu, perdão, meus irmãos. A passagem da entrada, estou repetindo. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura entre as paredes dos fundos de uma sala para guardas e a parede dos fundos de outra sala. As janelas, o pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da porta leste. Havia 7 degraus que davam para a passagem da entrada e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. Do lado norte como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Agora a gente vai para o versículo 24, que tem o título A Porta Sul. Versículo 24. Então o homem me levou à porta sul e mediu suas partes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinha janelas ao longo das paredes, como as outras, e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus, que davam para ela um pórtico na extremidade interna e enfeites de palmeiras nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Tá bom? É isso aí. Acho que deu para entender. Qualquer coisa vocês podem colocar aí que eu até repito a leitura se for necessário. Mas bora lá. Agora a gente vai para o versículo 28, que tem um título Portas para o Pátio Interno. Versículo 28 do capítulo 40. Então o homem me levou à porta sul, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. E como nas outras portas, a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta leste, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta norte, que dava para o pátio interno.
que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas, suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas das outras portas e janelas, dispostas da mesma forma. Eu repeti, tá bom, pessoal? A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a sua entrada. Meus irmãos, peço perdão aí pela péssima leitura, certo? Tem uns momentos que a gente até que lê mais ou menos, mas tem uns que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Agora a gente vai ler o versículo 38, que tem o título Salas para o preparo dos sacrifícios. Versículo 38 do capítulo 40. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde era lavada a carne para os holocaustos. De cada lado desse pórtico havia 2 mesas onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedra, cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 70 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Sobre essas mesas eram colocados os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Eram colocados os instrumentos que eram usados para abater os animais para os sacrifícios, tá bom? Perdão, meus irmãos. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne dos sacrifícios era colocada sobre as mesas. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 44, que tem o título Salas para os sacerdotes. Versículo 44 do capítulo 40. Vamos lá. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e outra ao lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse: a sala ao lado da porta norte é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 47, que tem o título O Pátio Interno e o Templo. Versículo 47 do capítulo 40. Então o homem mediu o pátio interno, e era um quadrado com 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. O altar ficava no pátio em frente ao templo. Então ele me levou ao pórtico do templo, mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico e tinham 22,5 metros de espessura. A entrada, propriamente dita, tinha 7 metros de largura, e as paredes de cada lado da entrada tinham mais 1,5 metros de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele com uma coluna de cada lado. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 41, que é a continuação do título O Pátio Interno e o Templo. Versículo 1 do capítulo 41. Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo, mediu as paredes de cada lado de sua porta e tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário propriamente dito tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado de sua entrada e tinham 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham
3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Então ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma em cima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas na parede do templo. Não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar abaixo, acompanhando a inclinação da parede do templo. Uma escada subia do andar inferior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de altura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre as salas laterais e a fileira de salas, junto à parede externa do pátio interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. 2 portas nas salas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande a oeste, voltado para o pátio do templo. Tinha 35 metros de largura e 45 metros de comprimento, e suas paredes tinham 2,5 metros de espessura. Então o homem mediu o templo e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha mais 50 metros de comprimento. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício a oeste, incluindo suas 2 paredes, também tinha 50 metros de largura. O santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternados com entalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, o rosto de homem, ficava voltado para a palmeira de um lado. De um lado. O outro rosto, o de leão, ficava voltado para a palmeira. Ai, meu Deus. O outro rosto, o de leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário havia colunas quadradas, e as colunas na entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença do Senhor. Tanto o santuário como o lugar santíssimo tinham portas duplas, cada uma com 2 folhas que se abriam para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com entalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes. E havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Dos 2 lados do pórtico havia janelas embutidas, enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais, junto à parede externa, também tinham coberturas. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 42, que tem o título Salas para os sacerdotes. Versículo 1 do capítulo 42. Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com salas
chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os dois conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os dois conjuntos de salas havia uma passagem com 5 metros de largura. Estendiam-se ao longo dos 50 metros do edifício, e todas as portas davam para o norte. Cada um dos dois andares superiores com salas era mais estreito que o andar abaixo. Pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagens na frente de cada um. Uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação, como os pátios, cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo, e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada pelo lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo havia 2 conjuntos de salas ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante à das salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro, e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul, que dão para o pátio do templo, são santas. Aqui os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas. E porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas. E porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas. As ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste, a fim de medir toda a área ao redor. Medi o lado leste com a vara de medir, e tinha 250 metros de comprimento. Medi o lado norte, e também tinha 250 metros. Tinha 250 metros. E tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros, e o lado oeste também tinha 250 metros. Também a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar o santo do comum. Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 43, que tem o título A Glória do Senhor volta ao templo. Versículo 1 do capítulo 43. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como um rugido de águas revoltas. O som de sua vinda era como um rugido de águas revoltas, ou melhor, revoltas, e toda a paisagem se iluminou com sua glória. A visão era como as outras que eu tinha tido, primeiro junto ao rio Quedar, e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo.
ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas, estava ao meu lado. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar onde descansam meus pés. Habitarei aqui para sempre, no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome, ou cometer adultério adorando outros deuses, ou ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado de meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável. Por isso os consumi em minha ira. Agora que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados. Que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo que fizeram. Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas, e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas as suas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. E esta é a lei do templo. Todo alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. Amém, meus irmãos. No versículo 12, nós estamos terminando aqui a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, no graça e glória. Que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, se assim o Senhor permitir, tá bom? Tchau, valeu e a paz do Senhor.